Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 26 de janeiro do ano 2001. União das famílias. O justiceiro não suporta a união das famílias. Ele odeia tanto que, se pudesse, nenhum ser amaria o outro. Meus filhos, como gosto de estar no meio de vocês. Isso me dá tanta alegria que até minha doce mãe me diz: como estou feliz, meu filho, no meio desses que te adoram e te respeitam. Minha maior felicidade é te ver feliz. É o que minha progenitora sempre fala para mim. Neste momento falo por ela e também por José, meu pai de criação. Sabem, meus filhos, em muitos lares que têm filhos adotivos, existe muito amor. Não em todos, mas em muitos deles. E isto prova que alguns lembram de mim, pois estão fazendo como José fez comigo. Ele não é meu pai, mas é um pai de criação muito amoroso, que me criou com um amor muito grande em seu coração. Lembro-me quando ainda era uma criança, que eu ia junto com ele para a sua carpintaria ver o seu trabalho. Eu não tocava no que ele estava fazendo, mas de longe o ajudava com o meu olhar, sendo que nos utensílios que ele fabricava, eu derramava minhas bênçãos sem ele perceber. Sabe, meu filho Bento, vou te contar uma passagem que houve com ele. Um dia, ao sair de casa, com pressa de acabar o serviço, notei que ele estava fatigado para entregar à pessoa o trabalho que tinha prometido. Vi que isto não era possível para ele, sem minha ajuda. Então o que fiz? Antes que pusesse suas mãos na madeira, a abençoei sem ele ver. Então, quando olhou no seu serviço, de repente ficou admirado. Como pode? Lembro-me que não tinha deixado assim. Talvez seja meu cansaço. E eu ainda continuo fazendo o mesmo trabalho até hoje. Ontem estavas com tuas pernas um pouco cansadas, mas na hora que abraçaste o Lugo e o convidaste para vir até aqui, fiquei feliz por ver ele te entender e tu muito mais, meu filho. E ele ainda te disse: vê, Bento, estou com tanta saúde que posso até dar um soco na parede, pois não sinto mais nada. Quero te agradecer pelo que me fizeste, curando-me de uma doença tão triste. Tenho diploma de doutor e de juiz, mas só não tenho o que tu tens em tuas mãos, o poder de Deus. Viste, meu filho, como é que funciona o perdão? Por isso te disse: perdoa quantas vezes for necessário e o resto deixa comigo. O inimigo tem um ódio tamanho numa hora dessa, que se pudesse faria vocês se odiarem cada vez mais. Mas o que me pertence, não deixo mais cair em tentação. Se tu não fosses meu, este doutor teria que se curar por si mesmo. Mas tudo isso aconteceu com ele para mostrar que um simples homem pode curar, estando ao meu serviço. É um diplomado e um sem diploma, mas ambos são iguais diante de mim. Pode ser um presidente ou um rei de algum país, que na hora de ajustar contas comigo não vai haver diferença, pois todos serão tratados iguais. E quando chegar a minha hora, aí sim, tudo o que me fizeste receberás conforme o teu trabalho. Esta é a minha lei. Não sou justiceiro, sou sim aquele que sabe repartir as coisas, mas se já é meu, o nome já diz tudo: terá vida eterna. Que assim seja, Jesus. Vou fazer um comentário. Essa mensagem é o título: União das Famílias, que a gente vê em muitas famílias está se acabando. Essa união que Jesus propôs, e tanto deu exemplo com a Sagrada Família. Nessa mensagem, Jesus fala do Dr. Lugo. Ele tinha osteoporose, e já estava
bem avançada a doença dele. Tanto que ele dizia que quando tomava banho, se ele não cuidasse, na hora de se enxugar com a toalha, as unhas vinham para trás, né? Estava bem orientada já. E curou com um simples remedinho lá. E aqui Jesus fala, né? Quando ele abraçou o Pai, Jesus ficou feliz. Mas imagina depois o que aconteceu, né? A infelicidade que Jesus teve, porque ele alcançou a graça e depois maltratou o profeta, né? Não o quis mais. Assim Jesus faz com todos nós que hoje temos nossa família. Se ele promete e cumpre, por que a gente não cumpre o que promete? Quando a gente jura no altar, honrar, né? A esposa, o marido, honrar os filhos, deixar os filhos vir ao mundo, imagina que ofensa deve ser para Deus, rejeitar o que Ele nos dá. Hoje a gente vê irmão brigando com irmão, genro com sogro, com nora, nora com sogra, e por aí vai afora, né? Não se respeitando mais. E Jesus fala o valor do perdão. Todos nós erramos, todos nós cometemos erros, mas devemos nos perdoar um ao outro, para alcançar a graça, né? Para que Deus então possa nos dar paz. É tão simples e ao mesmo tempo tão difícil, né? A gente pedir perdão. Como o inimigo ele é astuto, como ele botou essa situação tão difícil da pessoa praticar, pedir o perdão, né? E é uma coisa tão simples, basta só ter um pouquinho de humildade e pedir perdão ao teu irmão. A gente vê que as pessoas sofrem às vezes por coisas tão simples, né? E um pedacinho que ficou marcado para mim, eu acredito que para vocês também, eu vou relembrar aqui agora, uma passagem que o profeta falou num programa de rádio, que ele brincou com a mãe. Vejo que às vezes a ofensa não é só maltratar e xingar, não. Às vezes uma palavra mal colocada é uma ofensa. Ele brincou com a mãe, vocês lembram disso que ele falou? Ele disse, não sei quanto tempo lado dessa coisa, se tivesse preso, uma coisa assim, brincou assim, né? E naquele momento foi uma ofensa grande para a mãe. E Jesus chamou a atenção dele. Ontem brincasse, mas foi uma ofensa, peça perdão. Agora imagine o que a gente faz todos os dias. Como a gente deve ofender nossos irmãos? Às vezes a gente nem percebe, né? Fala palavras que lá no fundo cala. Então peça perdão, peça perdão. Agora imagine sabendo que cometeu errado, que cometeu o erro, sabendo que eu xinguei alguém e eu machuquei aquela pessoa e não peço perdão e aquela pessoa está sofrendo, você vai pagar também por isso, né? Às vezes aqui mesmo já, com outro tipo de sofrimento daí. Então, a união das famílias abrange tudo, né? São irmãos, primos, pai, filho, mãe, sogro, sogra, é tudo. Netos, tem que existir a união. Deus propôs isso para todos nós. E às vezes por coisas banais, né? Coisas simples, ficamos de cara virada um com o outro. Eu não admito que ele falou isso, peça perdão. Ele que te ofendeu, mas peça perdão para ele. Porque daí liberta aquela pessoa, né? Liberta aquela alma do sofrimento. Então está tudo muito claro para todos nós. O inimigo ele é tão astuto que a pessoa às vezes pode até pensar, né? Agora eu estou bem, agora eu botei aquele fulano no lugar dele, agora eu estou sossegado. Mas mais para frente você vai sofrer. Principalmente se aquela pessoa está sofrendo, né? A gente sabe de casos de pessoas que estão sofrendo porque foram ofendidas e o outro não pede perdão e não dá perdão. É triste isso, né? É muito triste. Então, tenha um pouquinho de humildade, né? Reconheça o teu erro, peça perdão. Às vezes a doença vem para ver se você acorda, às vezes um sofrimento, uma dor vem para ver se você acorda e peça perdão para o teu irmão. Volta atrás na tua opinião. Tão bonito a pessoa reconhecer, né? Que errou, mas está muito difícil isso, né? Cada vez está pior. Então sejamos todos coerentes, né? Obedientes e firmes na fé. Se Jesus pede para fazer, vamos fazer. Deixa quem está ao nosso lado achando que o boboca está lá, ó, se ajoelhando e cheirando o outro. Não faz mal, o importante é estar de bem com Deus e com o irmão. Tenham todos um bom dia, vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade,
a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoe de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.